Esse é um texto do Cefes, Serviço Social na Educação, de 2021, 2001. É uma organização, né, de textos coordenado pela Carla Rosane Bressan, e eles vão abordar alguns elementos que eu vejo que ainda são atuais para aquilo que a gente está buscando entender dessa inserção do serviço social na escola. Às vezes, pegar o texto, o e trazer ele como questão para concurso é desafiador, né? Porque a lógica do texto é sempre discursiva, né? Com seus argumentos. E o que as pessoas fazem, né? No momento ali da prova? Pensam, né? Determinados trechos do texto para transformar aquilo numa questão. Mas o desafio do candidato ao concurso é entender, né, aquilo que é a vertente principal que está no texto como o que precisa ser retido, né? O serviço social na educação, ele tem sido pensado, né, em alguns textos do Cefes. A gente tem lá os subsídios para a atuação do assistente social na educação, já tem aula na plataforma, lá no módulo educação, ou na aba educação, né, como muitos gostam de falar, lá na aba educação, mas a gente precisa ainda ver os fundamentos dessa inserção, né, daquilo que é a atuação do assistente social e, mais do que isso, essa inserção, essa função social da escola, né, que é o que vai dar para nós o embasamento de se pensar essa participação do assistente social. O ponto de partida é pensar na educação enquanto um direito, né? Um direito que é garantido pela Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E esse direito à educação é interessante porque, assim, é como se fosse um direito a vivenciar aquilo que é o conceito que está ali, né? Fazendo uma comparação, por exemplo, com o documento dos subsídios, o Cefes faz questão até de trazer uma crítica à visão da educação escolarizada tal qual ela é pensada, né? Mas o direito persiste, né? E é o direito a quê? A uma formação do sujeito para o exercício da cidadania, preparação para o trabalho e sua participação na sociedade. Então, você percebe que a escola ela vem dentro de uma função que a gente conheceu muito no período, né, funcionalista do serviço social, que ela vem com uma instituição que vai propiciar uma socialização para que o indivíduo ele vivencie o que se espera, né, que a escola propicie neles, né, no indivíduo que por ali passa. E quando a gente entende que, né, garantir esse direito, a gente está falando de um contexto que vai estar ali trabalhando um desenvolvimento pleno da criança e do adolescente para que ele possa vivenciar essas condições
que eu falei aqui. É interessante porque, assim, até quando você lê a LDB, você vai ver lá que ela tem como uma das diretrizes, né, essa questão da perspectiva do trabalho. Mas a gente vai mais falar o trabalho precoce no nosso país é proibido por lei. Mas, né, é como se desde cedo a gente já formasse esse indivíduo para a cidadania, mas também para essa perspectiva de inserção, né, nessa engrenagem, né, que é construída dentro dessa sociedade. Então, a contribuição que o serviço social traz para garantir esse direito à educação é uma visão que, onde esse direito, né, pensem sempre no direito daquela educação que eu falei aqui para vocês, tá? Mas o serviço social ele vai ter um olhar para os atravessamentos que criam obstáculos para a vivência desse direito. E quais seriam esses obstáculos, né? Seria a realidade social, política, econômica e cultural, né, que são identificados aí, né, nesse cotidiano das famílias, né, das crianças e dos adolescentes, mas que parecem ser invisíveis dentro das políticas educacionais, né? Como se as políticas educacionais elas se constroem para uma realidade, né, tal qual eu falei aqui para vocês, mas elas constroem a lógica da educação quase que dentro de um contexto ideal, né? Não considerando esses atravessamentos, as destituições, as expressões da questão social que podem incidir dentro dessa lógica da escolaridade. Então, é por isso que é tão importante a gente pensar nessa escola e qual é a sua função social, principalmente quando a gente sabe que o social, né, ele entra como uma enxurrada pelos, pelos muros escolares, né? Como é que ele entra? Com altos índices de pobreza e miséria, com a violência, né? E algo que está muito recente agora e que os assistentes sociais estão começando a serem recrutados, porque a gente até fala, né? Estava ouvindo na mídia uma pessoa falando que está tendo, né, uma proliferação de diagnósticos de autismo. Agora já se fala do TOD, né, que é o transtorno opositor, esqueci o desenho. Mas, né, o assistente social, hoje já se entende que os distúrbios e as dificuldades de aprendizagem também criam, né, esses obstáculos. Já eu vi aqui a colega levantou a mão, já eu vou passar a palavra. Deixa eu só concluir aqui o meu raciocínio, anota aí a sua dúvida, que a gente já vai falar. Então, né, hoje já se entende que a política educacional ela não é pura, entre aspas, né? Ela não é só voltada para dentro da educação. Ela tem uma série de atravessamentos, né? E que é esse contexto, né, que o sistema de ensino tentou se blindar, que hoje mais criam dificuldades no nosso país. A gente viu aí o último censo, eu não vou nem citar aqui, mas o volume de adolescentes, né, de pessoas que nunca, né, estiveram nos bancos escolares, né? E hoje ainda tem esses famosos nem, não trabalham e nem estudam. Então, quando a gente, né, pensa que a educação, né, ela tem todos esses atravessamentos, fica quase, né, fácil entender, né, o baixo rendimento, o desinteresse pelo aprendizado, a evasão escolar, né? E aí é disso que a literatura tem se ocupado, né, de produzir esses indicadores que faz com que a gente entenda, né, como que é difícil garantir o acesso e a permanência na escola, né?
apesar, como diz aqui o texto, apesar da escola ser um dos principais equipamentos sociais, podemos identificar ainda um número pequeno e até tímido de profissionais de serviço social atuando. Vamos lembrar que esse texto aqui é de 2001, do Cefes. Hoje, ainda é um número pequeno, mas você percebe, a gente está tendo aí vários concursos públicos e boa parte deles é para suprir, né, as demandas da necessidade de ter o serviço social e a psicologia na educação. Então, para que o serviço social possa trazer uma contribuição eficiente dentro desse contexto, é necessário a realização de diagnósticos sociais, né, onde vai identificar ali as possíveis alternativas às problemáticas que as crianças e os adolescentes estão vivenciando, né, e criando obstáculos àquilo que é a aprendizagem do seu conteúdo, né, que ele precisa ali dar conta. Mas eu queria só falar mais um pouquinho aqui, antes de passar para a colega, é essa necessidade, né, do serviço social proporcionar o devido encaminhamento aos serviços sociais e assistenciais. Porque tem um componente assistencial dentro da atuação do assistente social na educação, né? Parece que a assistência nos persegue aonde nós estivermos. Mas o que é? É o assistente social olhar para todos esses atravessamentos que estão, né, na dificuldade do processo, criando a dificuldade do processo da aprendizagem e criar a ponte com a rede de serviços, né, para dar o devido encaminhamento a essas dificuldades que encontram-se na educação, mas, né, escoando ali para a rede socioterritorial, para que possa ter ali, né, as respostas e atenuar, né, aquilo que tem sido obstáculo para o processo da educação. Então, a gente começa a perceber que a escola ela é um locus, né? Um locus onde essa trama social também se desenvolve, né? Porque é interessante que a gente sabe que cada instituição, cada espaço sócio, né, ocupacional, ele tem as suas características, ele tem as suas contradições, né? Ele tem aquilo que é, né, a sua manifestação dessas relações sociais. E muitas vezes isso passa subentendido, né? Isso passa invisível, como se a escola ela não tivesse essas contradições ali presentes. É claro que nós, assistentes sociais, sabemos disso, mas no imaginário, no senso comum, as pessoas ainda estão se assustando da violência na escola, estão se assustando da gravidez na escola precoce, estão se assustando, né, com o tráfico dentro da escola, né? Mas, assim, em geral, é só a extensão daquilo que acontece do lado de fora naquele território, né? Então, é cada vez mais premente que se desmistifique esse papel da escola, né? Entendendo que ali é um espaço social, né? É um espaço de articular conhecimento, né? Que é trabalhado no contexto escolar, mas é também um espaço onde a realidade social, os problemas e as necessidades sociais se manifestam. Por isso, a necessidade, né, de instrumentalizar o assistente social para que essa contribuição possa, né, ser presente. E aí, como diz aqui os autores, o serviço social poderá trazer para o espaço interno da escola elementos da comunidade em que esteja inserida, né? Vai trazer os elementos bons, né? E a busca de solução, né?
Então, a inclusão social pode ser indicada como um grande desafio a ser enfrentado pela escola pública brasileira. E isso que o texto aqui está nos alertando é bem interessante, porque quando a gente fala de inclusão, a gente pensa na criança com necessidades, né? A gente pensa na criança negra, a gente pensa na criança ali que está vivenciando, né, já ali a descoberta da sua orientação sexual, mas isso, né, ainda são pontos estanques, né? São processos estanques, né? Como se fosse dando assim demandas pontuais. Mas o que a gente precisa ter como inclusão realmente é essa perspectiva, né, de que o espaço externo está dentro da escola e ele precisa ser enfrentado, ele precisa ser trabalhado. Então, a escola inclusiva é isso. É uma escola onde se garante a universalidade com qualidade no seu atendimento, né, onde tem ali o suprimento, né, a atenção às necessidades da população, a garantia do acesso e da permanência dessa escola de qualidade, né? Enquanto equipamento social, diz o texto, precisa estar atenta para as mais diferentes formas de manifestação de exclusão que possa estar ocorrendo, desde questões como a violência, atitudes discriminatórias e as necessidades específicas de cada região, cada unidade escolar. Eu vi que a Dice levantou a mão, só um instante que eu já vou dar a palavra para vocês, tá bom? Então, o serviço social tem todas essas demandas ali, né? Podendo trazer projetos que discutam discriminação das etnias, violência, exploração sexual, a inclusão da pessoa com deficiência, né? Esse texto aqui é de 2001, ainda se tinha um outro entendimento. Então, a gente pode entender que a escola ela só vai conseguir ser relevante e trazer essa inclusão a partir do momento que ela tem uma gestão democrática, porque a gestão, né, democrática ela reconhece a importância e a necessidade de proporcionar diferentes formas de participação, né, e fazer com que, dentro da sua organização e funcionamento, né, ela vai criar mecanismos para que essa gestão ela possa ser realmente representativa, né? E ali os diferentes segmentos, como os conselhos escolares, conselhos deliberativos escolares, associação de pais e professores, grêmios, vão ter, né, ali um espaço para se colocar. E aí, já entrando aqui em via de encerramento desse texto, os autores dizem que a instituição desses espaços representativos tem contribuído significativo na construção de uma prática de gestão escolar participativa e democrática. Assim, o processo de gestão escolar tem assumido uma dimensão de intencionalidade que vai muito além dos muros escolares, extrapolando para um compromisso político-pedagógico, muitas vezes organizado sob a forma de um projeto político-pedagógico, né? A gente já abordou aqui no nosso encontro o projeto político-pedagógico, e aí a gente percebe a necessidade de que ele seja elaborado dentro dessa visão, né, da escola inclusiva, com gestão democrática, porque aí sim a gente vai estar construindo, né, um projeto de educação emancipador, um projeto de educação que venha realmente atender aí aquilo que são, né, as práticas sociais, né, aquilo que é como que as pessoas vivenciam os seus relacionamentos com aceitação, né, com tolerância e com a cultura da paz.